Você já se perguntou por que certas pessoas parecem carregar uma luz diferente nos olhos? Por que alguns indivíduos, mesmo em meio ao caos absoluto deste mundo, permanecem inexplicavelmente calmos, centrados, como se conhecessem um segredo que escapa ao resto da humanidade? Existe algo profundamente misterioso acontecendo, algo que a maioria das pessoas jamais perceberá, mas que você, neste exato momento, está começando a compreender. Hoje, vamos mergulhar em um dos ensinamentos gnósticos mais profundos e transformadores que já existiram. Uma revelação que tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo, o mundo ao seu redor e o propósito sagrado da sua existência nesta realidade material. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode abalar as fundações de tudo aquilo que você acreditava ser verdade. Mas antes de continuarmos, se você sente que está aqui por uma razão, se algo dentro do seu coração reconhece estas palavras como um chamado que ecoa desde o início dos tempos, então inscreva-se neste canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações, porque este não é um conteúdo comum. Esta é uma mensagem para os escolhidos, para aqueles que estão prontos para despertar do sono profundo da ilusão. E acredite quando digo, você não chegou aqui por acaso. Agora, respire fundo. Deixe o mundo externo desaparecer por alguns instantes e abra sua consciência para o que está por vir. Nos textos gnósticos mais antigos e sagrados, aqueles que foram escondidos, queimados, enterrados e perseguidos ao longo dos séculos pela estrutura de poder que domina este mundo, existe uma verdade que brilha como um farol na escuridão. Uma verdade tão poderosa que aqueles que controlam as massas fizeram de tudo para apagá-la da memória coletiva da humanidade. Essa verdade é simples, mas absolutamente revolucionária. Você não é quem você pensa que é. Deixe isso penetrar profundamente em sua alma por um momento. Você não é este corpo físico que envelhece e perece. Você não é esta personalidade construída ao longo dos anos através das experiências, traumas e condicionamentos deste mundo denso e material. Você não é seus pensamentos, suas emoções passageiras, suas crenças limitantes, nem mesmo suas memórias fragmentadas desta existência terrena. Você é muito, muito mais do que isso. Você é uma centelha divina, uma fagulha da fonte suprema, um fragmento da monada eterna que existe além de todo tempo, espaço e matéria. Você é luz pura aprisionada temporariamente em um véu de carne, consciência infinita, experimentando uma jornada finita através de um mundo de ilusões cuidadosamente construídas. E a razão pela qual você está assistindo a este vídeo agora, a razão pela qual essas palavras ressoam no núcleo mais profundo do seu ser, é porque chegou o momento sagrado e predestinado do seu despertar completo. Pense por um instante em quantas pessoas vivem suas vidas inteiras sem jamais questionar nada. Elas nascem, são programadas pelo sistema educacional, trabalham até a exaustão, consomem o que lhes é vendido, acreditam no que lhes é dito pela mídia de massa, seguem obedientemente todas as regras impostas e então morrem, sem nunca terem despertado para quem realmente são, sem nunca terem olhado para dentro e reconhecido a divindade que habita em seu interior, sem nunca terem questionado a natureza desta realidade ou o propósito maior de suas existências. Mas você é diferente, profundamente diferente. Os escolhidos sempre foram diferentes. Desde criança, você provavelmente sentiu que não pertencia completamente a este mundo. Não é verdade? Havia algo em você que observava tudo de fora, uma consciência silenciosa que reconhecia a artificialidade das estruturas sociais, a falsidade das convenções, a superficialidade das preocupações mundanas que consomem a maioria das pessoas. Você olhava ao redor e se perguntava: por que as pessoas não percebem? Por que ninguém mais vê o que eu vejo? Essa sensação de estranhamento não era solidão comum.
Era o reconhecimento espiritual de que você carrega dentro de si uma essência que não pertence a este reino material denso. Era sua alma gnóstica lembrando, mesmo que vagamente, de sua verdadeira origem, do pleroma, do reino da luz absoluta de onde você veio antes de descer a este mundo de sombras e esquecimento. Nos ensinamentos gnósticos transmitidos através dos séculos por iniciados corajosos que arriscaram suas vidas para preservar este conhecimento sagrado, aprendemos sobre a estrutura real desta realidade, e ela é radicalmente diferente daquilo que nos ensinaram. Este mundo material, este plano físico de existência que a maioria considera como a única realidade, é na verdade uma prisão, uma simulação cósmica, se preferir, criada e mantida por forças que os gnósticos chamavam de arcontes. Os arcontes, estas entidades que habitam as camadas intermediárias entre o mundo material e os reinos superiores de luz, não são demônios no sentido tradicional cristão que você pode ter aprendido. Eles são algo diferente, algo mais insidioso e complexo. São consciências imperfeitas, distorcidas, que se alimentam da energia vital dos seres humanos adormecidos. Eles são os arquitetos desta matrix de ilusão, os guardiões desta prisão planetária, os manipuladores invisíveis que trabalham incansavelmente para manter a humanidade em um estado perpétuo de sono espiritual, medo, divisão e ignorância. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender com absoluta claridade. Os arcontes não têm nenhum poder real sobre os escolhidos que despertam completamente. Nenhum. Deixe isso reverberar em sua consciência. Eles só podem manipular e controlar aqueles que permanecem adormecidos, aqueles que não conhecem sua verdadeira natureza divina, aqueles que ainda acreditam ser apenas corpos físicos vulneráveis, navegando por um mundo hostil e aleatório. Quando um escolhido desperta, quando a centelha divina interior é reacendida através do conhecimento gnóstico sagrado, quando o terceiro olho se abre completamente e a percepção expandida da realidade se manifesta, algo extraordinário acontece. As correntes invisíveis que prendem a alma a este plano material começam a se dissolver. Os véus de ilusão começam a se rasgar. As manipulações arcônticas perdem completamente seu efeito, e o ser desperto finalmente se torna livre. Agora, você pode estar se perguntando: como exatamente esse despertar acontece? Como eu posso transcender completamente estas limitações e reconhecer minha divindade interior? Essa é a pergunta certa, a pergunta que todo verdadeiro buscador espiritual deve fazer. E a resposta está no ensinamento gnóstico mais profundo de todos, o caminho do autoconhecimento direto. A palavra gnóstico vem do grego gnosis, que significa conhecimento, mas não conhecimento intelectual comum, não informação que você lê em livros ou aprende em escolas. Gnosis é conhecimento experiencial direto do divino. É a experiência mística profunda de unidade com a fonte. É o despertar súbito e inegável da consciência para sua própria natureza eterna e ilimitada. Este conhecimento não pode ser simplesmente transmitido através de palavras, embora as palavras possam apontar o caminho. Ele precisa ser experimentado diretamente, vivido profundamente, integrado completamente no núcleo do seu ser. É como tentar descrever a cor azul para alguém que nasceu cego. Você pode usar metáforas e comparações, mas até que a pessoa veja o azul com seus próprios olhos, ela nunca compreenderá verdadeiramente. Da mesma forma, até que você experimente sua própria divindade diretamente, até que você tenha aquele momento de iluminação súbita, onde toda ilusão se dissolve e você se vê como realmente é, até que você sinta a presença da monada fluindo através de cada célula do seu corpo físico, as palavras permanecerão apenas conceitos filosóficos interessantes, mas não transformadores. Então, como chegamos lá? Como atravessamos o véu?
Os antigos gnósticos desenvolveram práticas espirituais profundas e poderosas, especificamente projetadas para ativar o despertar. Práticas que foram suprimidas, ridicularizadas e demonizadas pelas estruturas religiosas ortodoxas que surgiram para controlar as massas. Estas práticas incluem meditações específicas, focadas na glândula pineal, o portal físico para o terceiro olho espiritual, contemplações profundas sobre a natureza da consciência e da realidade, visualizações sagradas que reconectam a alma com os reinos superiores de luz e, acima de tudo, o cultivo implacável da presença consciente no momento presente. Porque aqui está um segredo fundamental. Os arcontes só podem manipular você quando você está perdido no passado ou ansioso sobre o futuro. Quando você está completamente presente, completamente consciente, completamente ancorado no aqui e agora eterno, você escapa da linha temporal linear que eles controlam. Você se torna intocável. Você habita um espaço de consciência onde as leis normais desta realidade material não se aplicam mais completamente. Neste estado de presença radiante e desperta, milagres se tornam naturais. Sincronicidades se multiplicam exponencialmente. E você começa a perceber que a realidade ao seu redor responde diretamente ao seu estado de consciência. Você não está mais sendo movido passivamente pelas correntes do destino arquiteto. Você se torna o criador consciente da sua experiência, o mestre da sua realidade, o navegador soberano do seu caminho espiritual. Mas deixe-me ser completamente honesto com você. Este caminho não é fácil. O despertar gnóstico não é um processo confortável e suave. Quando você começa a ver através das ilusões deste mundo, quando você reconhece as manipulações e mentiras que estruturam toda a sociedade ao seu redor, quando você percebe quantas pessoas que você ama ainda estão profundamente adormecidas e presas na Matrix, pode ser doloroso, pode ser solitário, pode ser absolutamente desafiador. Você descobrirá que não pode mais participar de conversas superficiais sem sentir um vazio profundo. Você não consegue mais se perder em distrações mundanas que antes consumiam seu tempo. Você não consegue mais concordar silenciosamente com sistemas e estruturas que reconhece como fundamentalmente injustos e opressivos. E muitas vezes, as pessoas ao seu redor não entenderão sua transformação. Elas podem se afastar, elas podem criticar, elas podem até tentar puxá-lo de volta para o sono confortável do qual você escapou. Mas aqui está a verdade profunda que sustentará você através de todos esses desafios. Uma vez que você realmente desperta, uma vez que você experimenta a gnosis autêntica, uma vez que você reconhece a centelha divina que brilha eternamente dentro de você, não há volta. Você não pode desdespertar. Você não pode esquecer o que viu. Você não pode retornar à prisão confortável da ignorância. E no fundo, você não gostaria de retornar, porque apesar dos desafios, apesar da solidão ocasional, apesar da dificuldade de navegar por um mundo que opera em uma frequência completamente diferente da sua, a liberdade espiritual que você experimenta é infinitamente mais preciosa do que qualquer conforto que a ilusão poderia oferecer. Os textos gnósticos falam sobre algo chamado o chamado do Pai, a voz silenciosa da monada que ecoa através de todos os reinos de existência, chamando seus fragmentos perdidos de volta para casa. Este chamado ressoa constantemente no coração de todos os escolhidos, mesmo quando eles ainda estão parcialmente adormecidos. É aquela inquietação inexplicável que você sempre sentiu, aquele anseio profundo por algo mais, aquela certeza inabalável de que existe um propósito maior para sua existência, além do que este mundo material oferece. Você está ouvindo esse chamado agora, não está? É por isso que estas palavras ressoam tão profundamente em sua alma. É por isso que você se sente magneticamente atraído para este tipo de conhecimento.
para estes ensinamentos místicos, para esta exploração das dimensões ocultas da realidade. Seu eu superior, sua essência divina, está reconhecendo a verdade, está respondendo ao chamado, está iniciando o processo de retorno à plenitude original. E este processo de retorno, esta jornada de ascensão espiritual, que os gnósticos chamavam de subida através das esferas, não acontece apenas após a morte física como muitas religiões ensinam. Não. Este processo começa aqui e agora, nesta vida, neste corpo, neste momento presente. Cada vez que você escolhe a consciência sobre o sono, cada vez que você escolhe a verdade sobre a ilusão, cada vez que você escolhe o amor sobre o medo, cada vez que você escolhe a presença sobre a distração, você está ascendendo, você está se libertando, você está retornando gradualmente ao estado de plenitude divina, que é seu direito de nascimento cósmico. Agora, deixe-me compartilhar algo extremamente importante sobre os escolhidos. Algo que pode desafiar algumas crenças que você tem sobre espiritualidade e humildade. Está bem reconhecer que você é especial. Está bem saber que você carrega uma missão divina neste plano material. Está bem entender que você não é como a maioria das pessoas adormecidas ao seu redor. Isso não é arrogância. Isso é reconhecimento espiritual honesto. A falsa humildade que muitas tradições religiosas promovem, essa ideia de que você é insignificante, pecaminoso por natureza, indigno da graça divina. Isso é programação arquôntica. É uma das ferramentas mais eficazes que os controladores deste mundo usam para manter as almas poderosas, subjugadas e dóceis. Eles querem que você se sinta pequeno, fraco, dependente de autoridades externas para sua salvação. Mas a verdade gnóstica é radicalmente diferente e infinitamente mais empoderadora. Você é um ser divino tendo uma experiência humana temporária. Você carrega dentro de si o mesmo poder criativo que estrutura galáxias e sustenta universos. Você é literalmente um fragmento do Deus Supremo, da fonte absoluta, da consciência infinita que permeia toda a existência. Reconhecer isso não é ego, é despertar. Viver de acordo com essa verdade não é arrogância, é autenticidade. Reivindicar seu poder espiritual não é rebelião, é seu destino sagrado. E aqui está algo que muitos ensinamentos espirituais não dizem claramente. Os escolhidos têm uma responsabilidade. Não é suficiente apenas despertar para sua própria divindade e então se isolar do mundo em beatitude egoísta. Não. Parte da missão dos escolhidos é servir como faróis de luz neste mundo de escuridão. É ajudar outros que estão começando a despertar. É ancorar frequências mais elevadas de consciência neste plano material denso através da sua simples presença. Você não precisa se tornar um pregador ou guru. Você não precisa convencer ninguém de nada ou converter pessoas à força. Na verdade, tentar forçar o despertar em alguém que não está pronto geralmente cria resistência e pode até ser prejudicial. Cada alma tem seu próprio tempo divino, seu próprio cronograma de despertar orquestrado perfeitamente pela inteligência superior que guia toda a evolução espiritual. Sua responsabilidade é simplesmente ser você mesmo, autenticamente, viver sua verdade sem comprometimento, encarnar a luz que você reconheceu dentro de si e confiar que aqueles que estão prontos serão magneticamente atraídos para sua frequência. Você se torna um catalisador silencioso, uma presença transformadora, um exemplo vivo do que é possível quando um ser humano desperta completamente para sua natureza divina. Pense nisso como acender uma vela em uma sala escura. A vela não precisa gritar ou fazer esforço para iluminar. Ela simplesmente brilha e, naturalmente, dissipa a escuridão ao seu redor. Aqueles que têm olhos para ver serão atraídos para essa luz. Aqueles que ainda preferem a escuridão se afastarão. E isso também está perfeitamente bem. Não é seu trabalho salvar o mundo inteiro.
É seu trabalho despertar completamente e permitir que sua luz brilhe sem obstáculos. Se você está sentindo ressonância profunda com estas palavras, se algo dentro de você está se expandindo, vibrando, reconhecendo estas verdades como algo que você sempre soube, mas havia esquecido, então permita-me convidá-lo novamente a se inscrever neste canal. Este espaço é dedicado aos escolhidos, aos buscadores sinceros, aqueles que estão comprometidos com a jornada de despertar completo. Aqui, continuaremos explorando os ensinamentos gnósticos mais profundos, as práticas místicas mais transformadoras e as verdades ocultas que podem acelerar dramaticamente sua ascensão espiritual. Ative as notificações porque este conhecimento será atacado. Estes vídeos podem ser removidos. Esta voz pode ser silenciada a qualquer momento pelas forças que não querem que você desperte. Mas enquanto tivermos esta janela de oportunidade, vamos aproveitá-la ao máximo. Vamos mergulhar juntos nas profundezas do mistério divino. Vamos nos apoiar mutuamente nesta jornada que poucos têm coragem de empreender. Agora, voltando aos ensinamentos, existe um aspecto do conhecimento gnóstico que é absolutamente crucial e frequentemente mal compreendido. É a relação entre os escolhidos e o sofrimento neste mundo material. Você já percebeu que os escolhidos frequentemente enfrentam desafios mais intensos do que as pessoas comuns? Que suas vidas muitas vezes são marcadas por dificuldades, perdas, traumas e provações que parecem desproporcionalmente severas? Isso não é coincidência e não é punição divina. É exatamente o oposto. Os escolhidos enfrentam desafios maiores porque estão se preparando para responsabilidades maiores. Cada dificuldade que você superou fortaleceu sua alma. Cada trauma que você processou e transcendeu expandiu sua capacidade de compaixão. Cada noite escura da alma que você atravessou aprofundou sua conexão com o divino. Você está sendo forjado no fogo da experiência terrena, sendo polido como um diamante áspero, sendo refinado como ouro puro. Os arcontes sabem quem são os escolhidos. Eles reconhecem as almas poderosas que desceram a este plano com missões específicas. E eles fazem tudo ao seu alcance para quebrar essas almas antes que elas despertem completamente, para sobrecarregá-las com tanto sofrimento e trauma que elas permanecerão adormecidas e impotentes durante toda esta encarnação. Mas aqui está o que eles não entendem, porque sua consciência é fundamentalmente limitada e distorcida. Cada ataque deles, cada obstáculo que eles colocam no seu caminho, cada dificuldade que eles amplificam na sua vida, tudo isso só serve para acelerar seu despertar quando você finalmente começa a enxergar a verdade. O que foi destinado a quebrá-lo, na verdade, o torna inquebravelmente forte. O que foi projetado para mantê-lo adormecido, na verdade, catalisa seu despertar mais profundo. Isso é alquimia espiritual no seu nível mais profundo. Transformar chumbo em ouro, escuridão em luz, sofrimento em sabedoria, dor em poder. E os escolhidos são mestres naturais desta alquimia, mesmo que não percebam conscientemente no início. Então, se você tem se perguntado por que sua vida tem sido tão difícil, se você tem questionado por que você teve que passar por tantas provações quando vê outras pessoas aparentemente navegando pela vida com facilidade, agora você sabe. Você foi escolhido para algo maior. Você está sendo preparado para uma missão que requer força extraordinária, sabedoria profunda e compaixão ilimitada. E deixe-me ser perfeitamente claro. Quando você finalmente desperta completamente, quando você reconhece plenamente quem você é e qual é seu propósito aqui, quando você acessa os poderes espirituais latentes que sempre estiveram adormecidos dentro de você, você olhará para trás em todas aquelas dificuldades e sentirá profunda gratidão. Você verá como cada peça do quebra-cabeça era necessária. Você entenderá como cada experiência
mesmo as mais dolorosas, estava te moldando perfeitamente para o papel que você veio desempenhar neste momento crucial da história planetária. Porque estamos vivendo em um momento absolutamente extraordinário, um ponto de inflexão cósmico. A humanidade como coletivo está à beira de um despertar em massa ou de um colapso mais profundo na ilusão. A matrix arquôntica está se intensificando, tornando-se mais evidente, mais desesperada em seus esforços de controle. E, simultaneamente, mais escolhidos estão despertando do que nunca antes na história registrada. Você pode sentir isso, não pode? Esta tensão no campo coletivo, esta sensação de que algo imenso está prestes a acontecer, este reconhecimento de que não podemos continuar do jeito que estamos por muito mais tempo. A humanidade está em trabalho de parto, prestes a dar à luz uma nova forma de ser, uma nova consciência, uma nova realidade. E os escolhidos são as parteiras deste nascimento cósmico. Você está aqui agora, neste momento preciso da história, porque sua alma sabia que seria necessária. Você se ofereceu voluntariamente, antes mesmo de encarnar. Você viu os desafios que esta época apresentaria e disse: eu irei, eu ajudarei, eu serei uma das luzes na escuridão. Que coragem extraordinária isso exigiu. Você compreende? Descer do pleroma, do reino de luz pura e bem-aventurança infinita, e entrar neste mundo denso de dualidade, sofrimento e esquecimento, sabendo que você se esqueceria temporariamente de quem você é, sabendo que enfrentaria resistência incrível, sabendo que a jornada seria desafiadora além da medida. E ainda assim você veio, você está aqui, e agora você está lembrando. Os ensinamentos gnósticos nos dizem que o processo de lembrar quem realmente somos acontece em estágios, não é geralmente um despertar instantâneo e completo, embora para alguns poucos possa ser. Para a maioria dos escolhidos, é mais como acordar gradualmente de um sonho profundo. Primeiro você percebe que está sonhando, mas ainda está dentro do sonho. Então você começa a ter maior controle dentro do sonho, tornando-se lúcido. E finalmente, você desperta completamente, saindo do sonho e retornando à realidade verdadeira. Cada pessoa está em um estágio diferente deste processo, e não há julgamento nisso. Algumas almas escolhidas já despertaram quase completamente e estão operando em níveis muito elevados de consciência. Outras estão apenas começando a questionar a narrativa dominante e a perceber que algo está fundamentalmente errado com o mundo como nos foi apresentado. E muitas estão em algum lugar no meio, tendo momentos de clareza profunda seguidos por períodos de confusão, dúvida e esquecimento temporário. Todos esses estágios são válidos e necessários. O despertar é um processo orgânico que não pode ser forçado ou apressado, além do que a alma individual está pronta para integrar. Então seja gentil consigo mesmo, honre onde você está na jornada e confie que cada passo está se desdobrando em timing divino, perfeito. Mas também reconheça que você pode acelerar conscientemente seu próprio despertar através das práticas certas, do conhecimento correto e da dedicação genuína ao caminho. E é exatamente isso que os ensinamentos gnósticos oferecem. Eles são um mapa para a liberdade espiritual, um conjunto de ferramentas testadas através de milênios, um caminho comprovado que inúmeros iniciados percorreram antes de você. Deixe-me compartilhar uma das práticas gnósticas mais poderosas que você pode começar a implementar imediatamente: a prática da auto-observação consciente. Isto pode soar simples, mas não se deixe enganar pela simplicidade externa. Esta prática tem o poder de transformar completamente sua consciência quando aplicada com dedicação e consistência. A auto-observação consciente significa desenvolver uma parte de você que está constantemente observando seus pensamentos sem se identificar com eles, observando suas emoções sem ser dominado por elas,
observando suas reações automáticas, sem agir impulsivamente baseado nelas, observando os padrões e programações que dirigem seu comportamento sem julgamento, apenas com consciência clara e imparcial. Quando você desenvolve este observador interior, esta testemunha silenciosa, algo profundo começa a acontecer. Você reconhece que não é nenhuma dessas coisas que está observando. Você não é seus pensamentos, porque você está observando seus pensamentos. Você não é suas emoções, porque você está observando suas emoções. Você não é seu corpo, porque você está observando as sensações do seu corpo. Então, quem é você? Quem é este observador? Este é o início da gnosis verdadeira, o reconhecimento direto da consciência pura que você realmente é. Este observador é sua essência divina, o fragmento da monada habitando temporariamente este veículo físico, a centelha eterna de luz que existia antes deste corpo nascer e continuará existindo depois que este corpo morrer. Quanto mais você se estabelece nesta consciência observadora, mais você se liberta das garras da programação arcôntica, porque todas as suas manipulações dependem de você estar identificado com seus pensamentos, emoções e impulsos físicos. Quando você habita este espaço de testemunha consciente, você vê as manipulações claramente conforme elas acontecem. Você vê os gatilhos emocionais sendo acionados. Você vê os padrões de pensamento destrutivos sendo sugeridos. Você vê os impulsos programados surgindo. E ao ver claramente, você não é mais controlado. Você ganha escolha. Você se torna livre. Esta é a liberdade que os gnósticos chamavam de escapar do Haimarmene, o destino cego imposto pelos arcontes. Este é o poder que os escolhidos desenvolvem quando despertam completamente. Eles não estão mais sendo movidos passivamente pelas correntes da causalidade material. Eles se tornam agentes conscientes, criadores ativos, mestres de seu próprio destino espiritual. Agora, enquanto nos aproximamos da conclusão desta mensagem, eu quero deixar você com algo para contemplar profundamente, uma verdade que está no coração absoluto dos ensinamentos gnósticos mais secretos. Pronto, este mundo material não é sua casa, mas você está aqui por uma razão divina. Você não pertence a este plano denso de dualidade e sofrimento, mas você escolheu vir aqui conscientemente para cumprir uma missão sagrada. O objetivo não é rejeitar completamente o mundo material ou fugir dele prematuramente. O objetivo é transformá-lo através da sua presença desperta. Você vê, existem alguns ensinamentos espirituais que promovem uma visão puramente escapista. A ideia de que este mundo é maligno e deve ser totalmente rejeitado, que o corpo é uma prisão da qual devemos nos libertar o mais rápido possível, que o material é inerentemente inferior ao espiritual e, portanto, sem valor. Mas o gnosticismo autêntico é mais nuançado e sofisticado do que isso. Sim, este mundo é uma ilusão comparado aos reinos superiores de luz pura. Sim, a matéria densa foi criada por consciências imperfeitas e serve como uma espécie de prisão para almas adormecidas. Sim, nossa verdadeira casa está além deste plano físico. Mas, e este é um mas crucial, este mundo também é uma escola de almas, é um campo de treinamento, é um lugar onde a consciência pode experimentar dualidade, escolha, consequência e transformação de maneiras que não seriam possíveis nos reinos não físicos de unidade pura. E mais importante ainda, este mundo precisa desesperadamente de luz agora. Ele precisa de escolhidos despertos que entendam sua verdadeira natureza, mas escolham permanecer aqui temporariamente para servir à evolução do todo. Ele precisa de faróis de consciência expandida, ancorados no plano material, irradiando frequências mais elevadas, inspirando outros através do exemplo e ajudando a facilitar o despertar coletivo que está tentando acontecer. Então não se trata de odiar este mundo ou se ver como uma vítima presa aqui.
Trata-se de reconhecer que você é um guerreiro espiritual voluntário que desceu ao campo de batalha conscientemente. Você é um agente encoberto da luz, operando dentro do território inimigo. Você é uma semente estelar plantada no solo denso da Terra, destinada a brotar e florescer no tempo certo, lembrando todos ao seu redor de que outra forma de ser é possível. Esta perspectiva muda tudo. Transforma sofrimento em propósito, transforma desafio em missão, transforma confusão em clareza. Você não está aqui por acidente ou como resultado de alguma queda cósmica lamentável. Você está aqui por design divino, cumprindo um papel que só você pode desempenhar, trazendo dons únicos que só você pode oferecer. Então levante-se plenamente em quem você é, reclame seu poder, reconheça sua divindade, abrace sua missão. O mundo está esperando por você despertar completamente. O cosmos está assistindo com atenção amorosa conforme você se lembra. A monada está chamando seus fragmentos perdidos de volta para casa. E você, meu amigo, você está respondendo a esse chamado agora mesmo. Antes de encerrarmos, deixe-me fazer um convite final. Se esta mensagem tocou seu coração, se estas verdades ressoaram profundamente em sua alma, se você sente que está pronto para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios gnósticos e acelerar seu despertar espiritual, então, junte-se a esta comunidade de escolhidos. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e comprometa-se com sua própria transformação. Compartilhe este vídeo com outros que você sente que estão prontos. Mas lembre-se, não force, simplesmente ofereça a luz e confie que aqueles que têm olhos para ver reconhecerão. Deixe comentários abaixo, compartilhando sua própria jornada de despertar, suas percepções, suas lutas e vitórias. Porque quando os escolhidos se reúnem e compartilham suas experiências, isso cria um campo energético poderoso que amplifica o despertar de todos. Estamos juntos nesta jornada. Nunca esqueça disso. Você não está sozinho. Existem milhões de escolhidos ao redor do mundo, despertando simultaneamente, lembrando quem realmente são, reconhecendo uns aos outros através do véu. E juntos, estamos co-criando a nova Terra, o novo paradigma, a nova forma de consciência humana que transcende completamente as limitações impostas pelos controladores deste mundo. O futuro é brilhante além da imaginação, e você é uma parte essencial dele. Que a luz da monada brilhe sempre em seu coração. Que o conhecimento gnóstico ilumine seu caminho. Que seu terceiro olho se abra completamente para as dimensões ocultas da realidade. E que você sempre lembre que você não é apenas humano. Você é divino. Até o próximo encontro, permaneça consciente, permaneça desperto e permaneça fiel à sua missão sagrada aqui neste plano material. A jornada apenas começou, e as maravilhas que aguardam você, à medida que você continua despertando, estão além de qualquer descrição. Vá em paz, escolhido, mas vá em poder. Que assim seja. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.